E agora, convide os amigos, e agora se inscreva no canal, e agora abra o coração, porque é o Evangelho de Jesus chegando. Na nossa continuação do que eu falei no dia de ontem. E aí você vai ver o que eu falei no dia de ontem. Aquele tema que eu tomei por empréstimo da Epístola de Judas, no versículo 11. Judas tem um capítulo único, versículo 11. E ontem eu falei sobre Caim. Hoje eu vou falar sobre Balaão. Amanhã eu vou falar sobre Coré, os mestres da perdição. Caim. Você lembra do que eu disse ontem sobre Caim? Se você não estava aqui, você tem que pegar o programa de ontem e assistir todo, para você entender esses três grandes pilares, desses três grandes mestres da perdição, três grandes mestres da apostasia, três grandes mestres da desconstrução do significado da fé e do Evangelho. Hoje, o nosso protagonista, mestre da perdição, é um homem chamado Balaão, que aparece em Números, no capítulo 22, e daí em diante ele vai ter um protagonismo expressivo do capítulo 22, quando você vê Balaque chamando a Balaão, e Balaão era um indivíduo complexo, era uma espécie de Rasputin barba vermelha. E eu não sei o quanto vocês conhecem da história do Rasputin. Eu sempre me interessei muito pelo Rasputin, aquele sacerdote russo, no final do czarismo, e que teve uma influência enorme, dominadora, controladora sobre o czar Nicolau, a sua esposa e sua família, por causa do filho, homem deles, que sofria de hemofilia, poderia morrer a qualquer momento, e o czar não tinha um herdeiro masculino para tomar conta do império russo, e a criança não podia morrer. E o Rasputin era uma figura do interior, um camponês completamente desvairado desde muito cedo, que casou, tinha mulher, filhos, não era um sacerdote oficial da Igreja Ortodoxa, mas era um homem de dons paranormais. E ele começou a fazer orações pelos cavalos, pelos bois, pelas ovelhas, pelos entes vivos das Campinas e da criação deles, da sobrevivência dos camponeses. E quando tinha um animal doente, levavam a Rasputin, ele impunha as mãos e os animais, dizem, ficavam curados. E foi assim que ele desenvolveu aquela fama de curador, de milagreiro. E aí foi cada vez se aproximando mais dos grandes centros, especialmente depois que ele disse que teve uma visão de Nossa Senhora num campo. Não falou nada para ele, mas mostrou o horizonte amplo, e ele entendeu que o que ele tinha era algo que a Virgem Maria queria que ele praticasse nos lugares mais amplos da Rússia. Conclusão, ele acabou chegando a Moscou, e em Moscou a sua fama de curandeiro cresceu, embora várias outras famas também. Ele era um grande mulherengo, ele gostava da prostituição, ele foi flagrado mais de uma vez tendo relações sexuais ativas com homossexuais da corte do czar. A esposa dele contou que, numa determinada vez, abriu a porta e viu um dos príncipes da corte
de quatro no sofá e o Rasputin mandando ver. Ele também tomava porres homéricos e saía pelas estradas discutindo com Satanás, se embolava no chão como se estivesse possuído, falando com voz estranha, mas era capaz de se levantar e entrar nas grandes festas da corte do czar, e ele era uma figura de olhos profundos, azuis penetrantes. Dizem que tinha um carisma avassalador e um mistério extraordinário, e atraía as mulheres com as falas proféticas, com o toque de cura. Ele passou a ser uma espécie de sex symbol daquela época. Havia reuniões que as mulheres faziam, só mulheres da alta sociedade, com Rasputin, e depois ele se revezava com elas nos quartos. Dizem que a avidez sexual dele era incontrolável, que o homem era um verdadeiro cavalo. E depois surgiu a conversa de que a própria czarina tinha um caso com ele, o que todos os historiadores praticamente afirmam ser completamente mentiroso, o informe. Na realidade, era um boato, porque ele vivia no palácio, porque a família real desenvolveu uma dependência dele, porque toda vez que a criança estava mal, chamavam o Rasputin para que ele fosse lá e impusesse as mãos sobre o menino, e quando ele impunha as mãos, as crises hemofílicas de sangramentos que poderiam continuar até ele morrer de total inanição, de falta de nutrição total, falta de sangue, cessavam. E aí aquilo desenvolveu uma confiança total, especialmente na czarina nele. E ele passou, por causa disso, a ter influência política também sobre o czar. Passou a ser uma das figuras mais poderosas da Rússia, do Império dos Czares, daquele final, no apagar das luzes, antes da Revolução Bolchevique, antes de 1917. Ele era, provavelmente, a figura espiritual ou religiosa mais respeitada e mais poderosa, ao mesmo tempo em que era a figura mais caricata de toda a Rússia. Ele era o ente preferido dos chargistas, dos memes da época. Tudo tinha a ver com Rasputin. Ele virou piada para os chargistas e a mais profunda dependência para o czar, a sua mulher e a sua família, e exercia poderes e influência como ele podia. Ele era extremamente ambicioso de poder e de toda sorte de influência, especialmente essa que dava acesso a ele à alta sociedade e às mulheres mais ricas e mais prósperas daquele ambiente. Toda vez que eu penso no Balaão, aqui de Números de 22 em diante, você lê sobre ele na continuidade, até o capítulo 33, você acha alusões ao que Balaão fez de mal a Israel e a si mesmo. Toda vez que eu olho para o Rasputin, é para o Balaão que eu sou remetido. Balaão é uma figura que a gente viu aqui em Judas, que faz parte desse trio que é manifesto na fala e na epístola de Judas, no capítulo 11, quando ele está falando no contexto de figuras espirituais que achavam que podiam exercer autoridade até sobre Satanás. É o que diz o verso 9. E era uma autoridade de conluio, uma autoridade
de troca de palavrões, uma relação meio de igual para igual, de diabo para diabo, como aqueles amigos que, quando se encontram, se tratam aos palavrões, mas ninguém, de fato, tem superioridade sobre ninguém. E o verso 9 fala de que essas pessoas que estavam presentes ali nos dias de Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão de Jesus, nos meados do primeiro século, anos 40, 41, 50, 60, da expressão da evangelização da igreja no mundo, do lado de fora, e envolvendo também a presença dos judaizantes sempre perseguindo, sempre cheios de suposta autoridade. E aqui tem um outro grupo, que provavelmente seja um grupo da seita dos gnósticos, que também usavam de suposta autoridade espiritual para autorizar. Havia várias linhas gnósticas, como eu já falei várias vezes, não vou me repetir aqui. Mas numa dessas linhas, uma era ascética, totalmente ascética. Não toques disso, não pegues aquilo, não bebas aquilo outro, tudo aquilo que é material é mal, você tem que crescer espiritualmente por revelações de conhecimento que ninguém tem, só os iniciados. E, pois bem, mas havia um outro grupo que era totalmente libertino, que dizia que porque havia uma dicotomia entre matéria e espírito, o que você fazia no corpo, materialmente falando, não incidia, não prejudicava, não correspondia, não tinha implicações negativas no espírito. Por isso você podia ser espiritualmente um santo e física e comportamentalmente um devasso, extremamente dissoluto, sem nenhum tipo de fidelidade para com ninguém nessa área sexual, no coração. Afinal de contas, uma coisa não incidia sobre a outra. Você podia ser um bom santo, conhecendo os conhecimentos raros e misteriosos, e ao mesmo tempo se permitindo todo tipo de licenciosidade e de dissolução. É nesse espírito que Balaão aparece também. Ele aparece como ente ganancioso, conforme a ganância manifesta pelo Balaão aqui de Números 22 em diante, que era um ente ganancioso. Eu vou explicar depois porque eu estou dizendo isso, porque Judas diz isso, e porque se afirma isso em alguns lugares. E, além de tudo, era uma pessoa dissoluta, ou seja, o negócio dele era dinheiro e prazer, e hedonismo. Ele tinha essas duas grandes dedicações e achava que ele encontrara uma espiritualidade que autenticava a ganância dele, tanto quanto autenticava a liberdade licenciosa do ponto de vista de uma sexualidade promíscua e dissoluta. E ele tinha uma teologia para justificar ambas as coisas. Como nos dias de Judas já havia esses, por isso ele diz: ai deles, como eu disse ontem. E disse aonde essa expressão ai deles aparece no Velho Testamento, e disse que ela superabunda no discurso de Jesus em Mateus 23, ai deles. Ela está frequentemente manifesta no Novo Testamento e no Apocalipse. Ai deles, até mais do que no Velho Testamento. E aqui esse ai deles, dizendo eu não queria estar na pele desses caras, porque o que os aguarda é horrível, diz o irmão de Jesus, Judas. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que, como eu expliquei ontem, é um caminho que não tem fim. Esse caminho do ódio e de tudo que a gente vê entre nós, entre os que prosseguiram no caminho de Caim.
Ontem eu falei 1 hora inteira sobre o caminho de Caim. Eu não vou me repetir, você vai assistir o que eu disse ontem, caso não tenha assistido. Sobre os que prosseguiram e estão andando hoje no caminho de Caim, e qual é o significado espiritual desse caminho. Por favor, assista a mensagem de ontem. E aí Judas prossegue, ai deles, porque eles vivem, caminham e andam e prosseguem movidos de ganância. Por isso se precipitaram no erro de Balaão, conforme a ganância de Balaão, que precisa agora ser aqui por nós explicada rapidamente. A ganância e depois a promiscuidade, que é o que Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, faz alusão a respeito. A ênfase no Apocalipse tem a ver com essa promiscuidade, com essa teologia licenciosa, onde se diz que você pode ser, espiritualmente falando, um ser fantástico, na mesma medida em que você pode ser absolutamente promíscuo, e Deus não está nem aí, porque uma coisa não conversa, não dialoga com a outra. Bom, começando com a ganância, primeiro, o contexto da vida desse homem. Ele morava na região da Mesopotâmia, uma região distante dessa para a qual ele é chamado. Não distante hoje em dia, porque era um voo do Irã, ou no máximo do Iraque, mas daquela região Irã-Iraque, e não muito distante de avião, para quem quer ir hoje à Jordânia, a Amã. Amã não está distante da região onde as coisas bíblicas relacionadas a Balaão, a Balaque e a Israel aconteceram. Balaão, portanto, era esse mágico, bruxo, mago, mas que falava o nome do Senhor, Deus de Israel. Ele tinha familiaridade com o que acontecia em Israel, com os milagres do Deus de Israel. Ele tinha ficado impressionado. Ele tinha chegado à conclusão, por ele próprio, que não havia nenhuma divindade com o poder do Senhor, que é como ele chama o Deus de Israel, o Senhor. E conquanto a espiritualidade dele fosse toda louca, ele diz que ele recebe as visões, as revelações e os poderes sobrenaturais dele, de Deus. Pois bem, Israel vinha na sua peregrinação, tinha saído do Egito, já tinha andado muito tempo no deserto, estava quase na iminência de entrar na terra de Canaã, estava onde hoje é a Jordânia, aquém do Jordão, bem embaixo das colinas de Moabe, e na frente das campinas de Jericó. É aí que ele está posicionado. Ali ficava e fica a montanha de Moabe. Ali é a região de Midian, toda aquela região de Midian, de Amon. São regiões bíblicas conhecidas. E dali daquele lugar, o Balaque, que era o rei dos Moabitas, e estava em associação direta com os midianitas, para ver se no ajuntamento dos seus exércitos eles tinham condição de fazer frente ao exército de Moisés, ao povo de Israel, que era em número maior e cujas histórias os precediam à medida em que eles iam avançando pelo deserto, chegando perto de Canaã,
Eles foram tomando todos os lugares, vencendo todas as batalhas, e a fama deles correu. E o que se dizia é: o Deus deles vai adiante deles. Eles andam com uma arca de poder, uma arma sobrenatural, uns sacerdotes que tocam umas trombetas, e eles parece que são cercados por poderes extraordinários, que não são dessa ordem de coisas. E nós precisamos de uma ajuda sobrenatural. Aí alguém falou de Balaque, lá na Mesopotâmia, e disse: olha, tem um cara lá que é da pesada. Ele amarra, faz trabalho de amarração, de desamarração, ele controla os espíritos, ele amaldiçoa, e se ele amaldiçoar, o amaldiçoado está danado, seja um indivíduo ou seja um povo inteiro. Como também ele abençoa e ninguém retira a bênção. Agora, ele é caro. Ele é caro. E ele mora longe. Ele não vai querer sair de lá, de onde ele está, para vir até aqui. Vir do Irã ou da Pérsia e vir andando num jumento, um animal de carga, com uma caravana que o rei iria mandar até aqui de graça. Aí o rei mandou os melhores, alguns dos melhores príncipes, com uma dinheirama, com recursos, com tudo que ele podia mandar para impressionar a Balaão. E esses homens chegaram lá e pediram a Balaão para ir até Balaque, nas montanhas dos Moabitas e dos Midianitas, de onde se podia ver na campina os milhares e milhares de Israel acampados, cujo topo da campina ele haveria de amaldiçoar todo o povo de Israel de frente, numa visão frontal, no Pisgá, que era o cume do monte. Lá em Pisgá, no alto, você vai ver todo mundo, de lá você amaldiçoa. É o que Balaque está propondo, ele mandou todo esse tesouro para ti. Aí o Balaão ouviu e falou: olha, fiquem aqui uma noite, porque eu preciso ouvir o que o Senhor Deus me ordena antes de eu ir com vocês. Então esperem. Quando foi no dia seguinte, Balaão veio e disse: olha, Deus me disse que esse povo não é para ser amaldiçoado, porque esse povo é bendito, é um povo de Deus. Ele não quer, ele abençoou, ele não quer que eu vá lá amaldiçoar o que ele abençoou. Me disse para não ir. Podem levar o tesouro do rei, porque eu não vou. Então, até aí, aparentemente, parecia que o bruxo estava num processo de temor de Deus, que iria se conter, que não faria nada errado. Aqui é chamado de erro de Balaão. Mas que erro foi esse? Ele despediu os homens e os homens foram embora. Chegaram depois de dias de viagem. Chegaram até Balaque. Israel não estava ameaçando nada. Porque, de fato, o povo de Balaque, os moabitas, estavam sobre as montanhas. E a herança de Israel era do Jordão para lá. Mas o medo de Balaque era muito grande. Eles são tão poderosos, ainda tem Deus com eles, que se eles quiserem, eles passam aqui, a expressão que ele usa, eles nos lambem. Como quem passa a língua e lambe, assim, ó. E a gente acabou. Vem essa notícia, Balaão não vem, porque ele disse que o Senhor, que é o Deus dos israelitas, disse para ele não vir, porque esse é um povo abençoado. E aí Balaque disse: abençoado nada, está faltando é mais grana. E eles disseram: olha, ele mandou te dizer que ainda que tu deis toda a tua casa, com todos os teus bens, para ele, ele não virá.
ele subiu e ergueu ainda mais o preço. Não virá, ainda que tu deixe. Aí o Balaque disse, vamos ver se ele vem ou ele não vem. Aí mandou alguns príncipes mais elevados e mais superiores ainda naquela sociedade moabita e midianita, e chegaram lá depois de mais outros dias de viagem, falaram a mesma coisa a Balaão. Balaão disse, eu já falei que o Senhor me proibiu, eu não posso. Mas eles viram nos olhos de Balaão que Balaão só não tinha ido porque tinha sido proibido. E ficou com medo da retaliação divina. Eles viram na cara dele que não era o temor do Senhor que estava nele. Que por um outro preço, quem sabe? Aí eles abriram os tesouros e olha, é mais, é mais. Mas o Senhor disse para você não ir, que pena, porque é tão mais. Aí o Balaão disse, fiquem aqui mais uma noite. Eu vou perguntar para ver se o Senhor tem algo além a dizer, algo mais a dizer, alguma concessão a fazer, algo a acrescentar à sua palavra. É aquele pessoal que sempre diz que tem uma nova revelação, um novo mover, uma nova palavra de Deus, que no passado era assim, mas agora as coisas evoluíram, Jesus mudou de ideia, se arrependeu. Foi como um dia o Edir Macedo me falou, esse negócio desse evangelho que você prega é muito bom para os desesperados, os angustiados, os pobres, sem esperança da terra. Agora, aqui na minha igreja, ninguém prega isso, não. Porque Jesus dá azar. A cruz só exprime tristeza, melancolia. E a mensagem da graça não estimula ninguém a fazer negócio com Deus e adiantar e botar grana no altar e fazer sacrifício. Então aqui, o nome de Jesus é só lá na porta, da porta para dentro, é Moisés, é Abraão, é Balaão, é seja lá quem seja, são todos os seres do Velho Testamento que fizeram barganha, ensinaram barganha, são os que ajudam a gente a ficar ricos do jeito que nós estamos. Então esperem aí, disse Balaão. Vamos ver se Deus tem uma palavra a acrescentar. É desse pessoal que crê em novas revelações. E Deus está dizendo coisas contrariamente àquelas que ele ensinou para todas as gerações. Como se o caráter de Deus tivesse mudado. E aí ele diz, fiquem aí. E à noite, ele buscou a Deus e Deus veio a ele e foi sucinto. Falou, vai com esses homens. Esse vai com esses homens já era uma palavra que ele dizia como quem afirmava, é o que tu estás querendo desde o início. E tu vens aqui me perguntar se eu mudei de ideia? Se eu, o Senhor, mudei de ideia? Eles só voltaram porque viram que os teus olhos estavam tristes, porque a tua ganância não foi realizada por causa do teu medo, do teu temor, da minha ira em relação à tua desobediência, se tu fosses amaldiçoar meu povo, mas tu ficaste coçando. Então, o que eu tenho a te dizer agora é vai. E Balaão pegou aquela palavra, que era uma ironia, que era um sarcasmo divino, para um falso profeta, para um paranormal, que vivia de paranormalidades e não da revelação de Deus, que tinha prazer em fazer as coisas do seu próprio poder, ou das suas próprias capacidades,
ou da sua própria paranormalidade. Mas agora, como Israel estava envolvido como um protagonista do processo, ele se via da obrigação de consultar o Senhor. E o Senhor já tinha dito não. Mas da segunda vez, o Senhor disse, vai. Não é isso que tu estás querendo? Vai. E ele foi. Com aquela dinheirama toda que ele recebeu, que era a herança dele, ele foi. E andou até que chegou lá. E Balaque o leva para a posição mais alta, para Pisgá. E ele olha lá de cima e vê aquela multidão de Israel a perder de vista na campina. E aí ele falou, prepara uns altares, uns carneiros, uns sacrifícios, porque eu vou falar com Deus, com o Senhor. Aí ele voltou, e quando começou, estendeu a mão, ao invés de amaldiçoar, o que saiu da boca dele foi bênção. E ele abençoou o povo de Israel. E Balaque foi ficando perplexo. Quando ele acabou, dizendo esse povo é invencível, porque o Senhor está com ele, Balaque estava com ódio. O que tu fizeste? Tu pegaste o meu dinheiro para vires amaldiçoar, não para vires abençoar, e tu abençoaste. Aí Balaão disse, olha, não deu, quando eu vi, saiu a bênção. Mas prepara um outro altar num outro lugar. Aí o Balaque o levou para um lugar onde ele via só um canto do povo. Pensou, quem sabe aquela visão panorâmica o assustou. Vou levá-lo para uma nesga de visualização, para ele ver só um pedaço do povo, quem sabe ele se anima. Aí ele falou, prepara o altar, bota aí todo esse tipo de aparatos da mecânica sacrificial, para que a mandinga, para que o que eu vou fazer dê certo, porque eu vou conversar com o Senhor. Aí lá volta ele. Vai amaldiçoar, mas o que procede é bênção. De novo, bênção, 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 uma bênção muito melhor. Ou seja, do ponto de vista de Balaque, piorada. E aí Balaque fica louco. Que é isso? Parece que eu contratei um bruxo para vir me amaldiçoar, porque quando tu abençoas, e a inferência da tua bênção a eles, a consequência silenciosa é que tu estás me amaldiçoando, porque eu é que estou desejando o enfrentamento deles. Aí Balaão disse, me dá mais uma chance. Deixa eu saber o que Deus fala. Aí lá foi ele, nessa história de quem sabe da última vez Deus fala, mas ele, quando ia partindo para a última consulta, nem foi preciso. E eu aqui poupei a narrativa de que no caminho para lá, da casa de Balaão até Moabe, até Balaque, lembram daquela história de que o anjo do Senhor fica na presença diante da jumenta de Balaão 3 vezes, empurra a jumenta para lá, a jumenta se desvia para todo lado, até que chegou uma hora, a jumenta se jogou no chão, na terceira vez, e toda vez ela apanhava de Balaão. E aí, nessa hora, o Senhor abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou com o profeta louco e insensato. Porque profetas insensatos e loucos acabam sendo advertidos por profecias de jumentas. Isso pode ser uma metáfora, no caso lá não era, foi literal, mas para nós aqui agora pode ser uma metáfora, mas eu devo dizer que o mundo está cheio de profetas ouvindo a voz de jumentos, na desobediência na qual vivem em relação a Deus. Fecho parênteses. Terceira tentativa. Nessa, Balaão já nem vai para a consulta, ele vai saindo e volta, e ele já volta tomado por aquilo.
E ele estende as mãos e abençoa. E diz, olha, contra esse povo não há encantamento, não há maldição, não há mandinga que pegue. A bênção de Deus está ordenada e não há ninguém que retire. Até do balde de águas deles brotam águas como se fosse fonte viva. A bênção que está sobre eles não está sobre ninguém aqui e nem estará. Aí Balaque ficou louco, absolutamente louco. Dispensou a Balaão e Balaão disse, eu vou voltar para casa. Mas, na realidade, ele deu uma volta e lá na frente, no caminho, ele desceu e fez uma jornada pela Campina do Jordão até entrar no meio do povo de Israel. Aí, quando ele chegou dentro daquela população de milhares e milhares de Israel, sabem o que foi que aconteceu? Ele começou a inflar o coração dos filhos de Israel. Começou a inflar. Começou a dizer, olha, vocês são inamaldiçoáveis. Eu estava lá. Recebi uma grana para vir amaldiçoar vocês, mas o Senhor é o Deus de vocês mesmos. Fiquem à vontade, fiquem livres. Vocês podem tudo. Vocês têm permissão para tudo. A mão do Senhor é sobre vocês. Então, ele vai para dentro do povo de Israel e começa a inflá-los, a ensoberbecê-los, a dizer, vocês são poderosos, vocês reinam em vida, vocês são superiores, a mão de vocês está sobre, a mão de Deus está sobre vocês, a bênção de vocês não tem igual, o poder de vocês não tem comparação. Aonde quer que vocês cheguem, a mão de Deus estará presente. Fiquem livres, vocês são o povo da liberdade total para escolherem o que vocês quiserem, porque Deus aprovou, chancelou vocês à vontade. E aí a arrogância, a soberba, a atitude supremacista, a vaidade espiritual, a espiritualidade da perversidade, da autoglorificação tomou conta da alma de todos eles. Eles celebraram, eles eram os seres superiores, eles eram os entes da prosperidade, até do balde deles brotariam fontes vivas. É uma teologia da prosperidade extraordinária. A sementeira de vocês é incomparável, aonde vocês semearem vai dar mais do que a natureza consegue explicar, porque vocês são os prósperos, os poderosos, vocês são inigualáveis. E vocês todos que estão me ouvindo aqui já ouviram esse mesmo discurso de Balaão nas congregações do atual povo de Israel, cuja congregação vocês frequentam, a qual vocês pertencem. Mas ele não ficou só aí. Ele, como diz o Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14, aonde Jesus diz, eu tenho, porém, contra ti, que tu acolhestes no meio de ti, falando da igreja, alguns dos que carregam a doutrina de Balaão. Está aqui em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 14. Tem, escrevendo a igreja de Pérgamo, só ela já dava um livro inteiro. Eu tenho um livro sobre essas 7 igrejas, chamado O Apocalipse das Igrejas. Está aí no meu portal para quem quiser. É um dos melhores livros que eu já escrevi.
E aqui ele diz a igreja em Pérgamo, que era uma igreja misturada com um monte de balaãozãozices. E disse: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam, mantêm a doutrina de Balaão, o ensino do Balaão. Vocês têm permissão para tudo. E também a doutrina da sensualidade, porque Balaão ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Chegou lá não apenas com teologia da prosperidade, mas com essa indução à prostituição, dizendo, olha, até as coisas que Moisés disse para vocês se separarem delas, o que eu ouvi de Deus é que vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem comer as comidas que as mulheres dos povos à volta trazem, e olhem só as mulheres, como essas mulheres midianitas, moabitas, amonitas, são mais gostosas do que as mulheres de Israel, são mais sensuais, elas são mais aparatadas, elas trazem um borogodó diferente. Não fiquem preocupados em só se unirem às filhas de Israel. Tudo é de vocês, peguem quem vocês quiserem indiscriminadamente. E aí eles se largaram e cometeram prostituição para todo lado, de modo que um Balaão tentando amaldiçoar de longe não tem nenhum efeito, mas um Balaão se tornando líder espiritual dentro, falando de dentro, doutrinando de dentro, pregando de dentro, anunciando a prosperidade como um significado inquebrantável vinculados a eles, e uma asseveração que garantia que o caminho deles era de prosperidade atrás de prosperidade, de vitória em vitória, não importando o que acontecesse, nem quem eles fossem. E que eles podiam praticar tudo aquilo que os outros povos praticavam. E que eles podiam se tornar promíscuos, entregues à devassidão, à infidelidade, à traição, ao hedonismo, à variação promíscua, o quanto eles desejassem, porque, afinal de contas, eles eram cabeça e não eram cauda. É isso que é dito, eles são cabeça e não são cauda. A mesma coisa que disseram a vocês. E corromperam a vocês por dentro, como Balaão corrompeu Israel por dentro. Não foi como um satanista do lado de fora. Os satanistas são os menos perigosos, coitados. São quase inexpressivos. Quando eu vejo aí alguém dizer, olha só como o satanismo está crescendo, aí eu vejo uma igrejinha na Colômbia, uma outra caindo aos pedaços na Califórnia, só bobagem, outra na Inglaterra, onde eles até cantam e dão um dízimo. A igreja de Satanás. A verdadeira igreja de Satanás está aqui. Vocês frequentam essas comunidades de Satanás, essas igrejas de Balaão, com as doutrinas de Balaão, com a ganância de Balaão, e aprenderam a ganância de Balaão como espiritualidade. O que aconteceu é que a ganância de Balaão, sempre esperando uma palavra a mais que Deus desse, uma permissão para ele tomar posse, algum tipo de parêntese de Deus à sua própria revelação, dizendo, olha, para você é diferente. E tem gente, os próprios Balaões contemporâneos, eles até às vezes dizem para o povo que o povo não pode certas coisas, só eles.
porque eles tiveram uma autorização especial, dado ao trabalho tão superior que eles fazem. Deus deu a eles uma liberdade especial, de riqueza especial acima de todos e de promiscuidade, com certa bênção, de graça, de modo que Balaão pode continuar pregando no meio da sua promiscuidade, dissolução, porque ele ensina e não está acontecendo nada, é porque Deus não está punindo. E parece que os Balaões não entendem nunca nada. Aqui no Velho Testamento, ele acabou sendo morto, assassinado, por ordem de Moisés, por causa de toda a calamidade, toda a catástrofe, toda a maldição que ele trouxe ao povo de Israel, não como um bruxo satanista amaldiçoando da montanha, mas como uma espécie de pastor ordenado, andando no meio do povo, profetizando, fazendo milagres, encantamentos, impressionamentos, liberações, e as pessoas felizes com essa nova teologia que chegou da Mesopotâmia através desse profeta, de todas as concessões, de todas as permissividades, e assim foram amaldiçoados pela pressuposição de uma bênção sem caráter. Israel foi amaldiçoado quando creu em Balaão, que lhes trazia a pressuposição de uma bênção sem caráter, sem verdade, sem mandamento, sem santidade, sem temor e tremor de Deus, sem amor a Deus, sem consciência da própria vida, dispostos a jogarem para o alto 40 anos de tentativa de Moisés de ensinar a eles o caminho de um povo de Deus, e num instante, como sempre acontece, se bandearam para a loucura proposta, uma questão de semanas. Não foram anos, foram semanas. Um mês, 2, 3, eles eram já um outro povo, todo descaracterizado. Porque assim como foi com Israel, assim é com os Israéis contemporâneos, que tomam a cara daquilo que vocês chamam de igreja e que vão sendo alimentadas pela espiritualidade de Caim, do ódio, da liturgia, da estética, da espiritualidade da cara para fora, tudo que eu falei uma hora antes, em muito mais detalhes, o caminho de Caim, a espiritualidade de Balaão, que é essa teologia da prosperidade. Deus muda a sua palavra, quem sabe, para o seu servo receber as riquezas. Deus muda a sua palavra, quem sabe, para que, de repente, a gente ensine maldição ao povo de Deus ou a outros povos, para que, por tal poder espiritual, uns amaldiçoem os outros. E tenha mais poder quem fizer e oferecer a maior barganha, o maior sacrifício. E mais do que isso, uma vez que se verifique que o povo de Deus é povo de Deus, o próximo trabalho é dizer, então, a riqueza é para vocês. Tomem posse, não andem assim como peregrinos desprovidos, como forasteiros sem herança. Tomem posse. Reinem com Cristo em poder na terra. O reino desse mundo é vosso. E mais do que isso, todas as mulheres, todas as gostosas, quem tem essa bênção toda de Deus não tem que ficar se preocupando.
que a mulher é gostosa demais para ser sua, ou se é de outra cultura, ou se vai ensinar você a adorar outros deuses, ou se vai colocar você no caminho da idolatria, do engano, da confusão, da promiscuidade como estilo de vida. E depois de um tempo, vocês vão virar pasta. Isso aí não é, de fato, disse Balaão, o caso com vocês não serão alterados. Vocês estão protegidos até da prática do pecado. Por isso, fiquem livres e fiquem à vontade. Como a gente vê hoje acontecendo. O cara é capaz de ser contra grupos LGBTQIA+, e ele até fala isso do púlpito, mas ele come as menininhas da igreja. Come, gostoso, calado, um dia depois do outro. Vai comendo. Uma covardia danada. A pessoa vai, abre o coração, fala das suas frustrações e daqui a um mês está de perna aberta numa cama de motel com o pastor, com o líder, com o profeta, seja lá com quem for, porque não tem limite, ele tem essa prerrogativa. A vara e o cajado dele consolam as irmãs. É ministério de consolação, tadinhos. É uma pena. Tem uns até que depois as mulheres me dizem, que os caras dizem uma pena que o teu marido não saiba te dar prazer. Dorme comigo, vem para a cama comigo umas 4, 5 vezes que eu vou te ensinar a gozar tanto que ou teu marido aprende ou você arranja um outro, ou se você não arranjar um outro e for discreta, eu vou te ajudando a gozar por aqui mesmo. Isso eu não estou inventando, eu estou ouvindo isso há milhares de anos praticamente. Desde o início só piora, só piora, só piora. Porque as pessoas perderam o pudor. Por exemplo, quando eu traí a mãe dos meus filhos, e eu fiquei perturbado, que eu pedia todo dia a Deus que me matasse, porque eu não queria viver daquele jeito. Ao mesmo tempo, chegar e dizer para ela o que estava acontecendo, ia ser de uma dor tão grande para ela, para os meus filhos, para os meus pais, para os que me amavam, que eu me coloquei em desespero, porque eu não conseguia pensar no retorno ao casamento, em qualquer base anterior. Eu queria também sair do casamento, da conjugalidade. Parecia que o único caminho era aquele, da ilegalidade, que me perturbava, que me afligia, que me botava num estado de pecaminosidade constante, de angústia. E aí eu não conseguia mais pregar. Eu fui cancelando a minha agenda toda. Terminei o primeiro ano fugindo da pessoa, evitando encontros que pudessem favorecer a desembocadura em algo que, a meu ver, parecia inevitável, na solidão. No segundo momento, o coração já estava tão desesperado que eu fui me entregando aquilo com muita agonia, mas me entregando, saía dali pedindo a Deus para morrer. E aí a angústia foi tão grande que eu passei a ser visitado em sonhos toda noite, toda noite, toda noite, até a perturbação se tornar insuportável. Como eu não tinha coragem de acabar com a própria vida, eu pedi ao Senhor que me matasse, que me levasse, que me acidentasse, que me comesse com um câncer, porque eu não queria viver daquele jeito. Eu era santo de Deus e não queria viver aquela vida. Não era promíscua, mas era adúltera. E eu não queria passar tempo naquilo porque eu tinha medo que o meu coração ficasse cauterizado, perdesse o temor do Senhor. E eu vivia angustiado e eu reconhecia a angústia como um milagre da manutenção do Espírito Santo, molestando o meu coração para a santidade em Deus.
Até que chegou uma hora que eu disse, não, isso acaba aqui agora. E quando eu contei, eu esperei o prazo que me foi pedido de 3 meses para eu tornar público, e para que a minha própria esposa se preparasse para ela mesma tornar público também, porque ia ser pesado demais para todo mundo, inclusive para os nossos filhos. Esperei do fim de abril até o início de agosto, quando eu fiz uma carta, botei na internet, avisei a todo mundo e me desliguei de todas as instâncias evangélicas e cristãs no Brasil, na América Latina e no mundo inteiro, às quais eu estava ligado e às quais eu fazia parte como diretor, presidente, vice-presidente no Board of Directors, e me desvinculei de tudo e me tornei um cristão, vivendo a minha solitude, e fiquei quieto sem pregar 3 anos. Me desliguei da Igreja Presbiteriana do Brasil, não esperei que ela me chamasse, mandei logo um desligamento de tudo, a começar da Igreja Presbiteriana. Mas o que é que você vai fazer? Eu digo, sou da igreja, eu sou igreja, vou servir a Deus com a minha vida, como eu queria desde o início em Manaus. Eu nunca pedi para ser pastor. Eu sempre quis ser só quem eu sou. E fiz isso 3 anos. Foi só mais ou menos 3 anos e quase 6 meses depois foi que eu abri a boca para pregar pela primeira vez, no Café com Graça. E aí preguei, só pregava lá no início, depois é que eu fui aceitando convites para pregar na catedral, para pregar em alguns outros lugares, mas eu ia na minha discrição absoluta, com todo pudor, nunca ri do meu pecado, nunca o tratei como coisa de somenos, sempre trouxe toda a gravidade a respeito dele, a ponto de que tinha uma irmãzinha lá no Café com Graça, que era toda liberal, e dizia, meu pastorzinho, o senhor é neurótico demais, não se preocupe mais com isso, já está lavado no sangue de Jesus. Eu digo, olha, eu não estou falando isso por causa de Jesus, com Deus eu já estou resolvido antes de, para vocês, haver qualquer informação, eu já estou resolvido com Deus. Eu falo isso para o bem da consciência de vocês, para a consciência de quem me ouve, para vocês não brincarem de conciliação com uma vida torpe, que só coloca vocês no erro de Balaão, só coloca vocês numa promiscuidade sem consciência, sem dor, sem arrependimento sincero. E outra coisa, conquanto o meu arrependimento diante de Deus me restaure na mesma hora diante de Deus, ou o meu arrependimento, como eu ensino aqui, já é sinal de que eu já estou perdoado, de modo que quando eu me arrependo é porque eu já estou perdoado. Mas mesmo sabendo disso e crendo nisso, eu mantive a minha atitude de arrependimento, sendo confessada por 3 anos e 5 meses, por causa dos outros, na esperança de que o que era graça de Deus na minha consciência não se transformasse em promiscuidade mal compreendida a minha consciência pela percepção dos outros, que eram infantis e não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Eu mesmo achei que, no mínimo, eu tinha que fazer o que eu fiz. E quando eu cheguei aqui em Brasília, começando o caminho da graça, não foi dizendo como Balaão, coisa nenhuma. Nem vocês são os melhores, foi ao contrário. Foi uma desconstrução de tudo, até o que eles pensavam que tinham foi desconstruído porque era mentira. E eu fui ensinar a eles as verdadeiras riquezas no Evangelho, quais eram. E conquanto eu tenha tirado de sobre eles o jugo pesado de Moisés e colocado só o jugo de Cristo,
que é suave, o fardo é leve, mas é um jugo que existe, com pudor, com amor, com reverência, com respeito, com fidelidade, com lealdade, com tudo o que implica uma vida que de fato ama e respeita os entes amados. Quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não se prostitui, quem ama não brinca de conquistar os outros, de seduzir e deixar os outros sofrendo. Quem ama não faz isso. Quem ama foge, deixa sofrer, sofre o sofrimento dos outros, mas não acrescenta dias de engano à vida de ninguém. E mesmo no meu pecado foi isso que eu tentei fazer, para ter autoridade, para dizer o que eu digo a você. Para dizer o que eu digo a você, com temor e tremor, com autoridade e com toda a verdade em Cristo. Agora, tem uma quantidade enorme de gente pastoreada pela doutrina de Balaão. Tem gente pensando que são só os pentecostais que caem nessas armadilhas de Balaão. Não, presbiterianos estão aí, nas doutrinas de Balaão, se achando um grupo super superior, maior, mais elevado, mais puro, mais santificado, mais separado. Um grupo especial. E não resistiram às tentações, nenhuma delas. Caíram em todas, inclusive a do ditatorialismo vitalicizante, que é o que eles vêm praticando, até o dia em que sentirem e provarem a mão de Deus, trazendo a misericórdia da disciplina e do juízo sobre esses puritanos arrogantes que humilham o resto dos seres humanos. Esses aqui são Balaões de engenharia reversa. Eles não dizem, vão, todo o dinheiro é de vocês e peguem as mulheres que vocês quiserem. Eles dizem, vocês podem ter muito mais poder político, e a prova disso é o que já aconteceu até aqui, e vocês não podem se casar senão com as mulheres santas da congregação, porque todo mundo de fora é pecador e gente do grupo LGBTQIA+, é todo do inferno. E agora criaram um problema enorme, porque as mulheres que já pregavam vão ter que deixar de pregar na igreja e um monte de meninos, filhos de pastores presbiterianos que são lésbicas e são gays, alguns vão se suicidar, outros vão se deprimir até a morte, outros pastores, sem saber como lidar com o assunto, depois de todas as asseverações de juízo do inferno contra quem assim é, e assim seja. Depois disso tudo, não sabem como acolher seus próprios filhos e mergulham em depressão angustiosa, de modo que o que nos aguarda nos próximos anos é juízo de todo lado. Para aqueles que caíram na libertinagem da ganância de Balaão, que é a grande maioria dos evangélicos, se tornou um povo ganancioso por dinheiro, por política, por poder, por fama, por posição e por autorização. Eu me lembro que quando eu me divorciei, eu fui tratado assim como se fosse o Papa Francisco se fosse casado se divorciando. Foi um inferno. Agora eu vejo aí o pessoal se divorcia 3x2, pastores que falavam mal de mim, como o Magno Malta, já está no 3º casamento, daqui a pouco está no 4º, e rindo, e paz e amor, irmãos, e todo mundo, um grupo enorme, 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 enorme.
E podem sair variando, eu dou graças a Deus. Porque só eu não pude, porque eu também não queria. Eu não estou fazendo nada que me tenham proibido, eu só estou fazendo aquilo que meu coração ama ser e fazer. A minha obediência é fruto de alegria e de prazer, não de medo, de nenhuma natureza. É a santidade de Deus, é o amor de Cristo que me constrange, julgando eu isto. Ele morreu por mim e morreu por todos. Logo, eu já não estou aqui para viver para mim mesmo, mas viver para Ele, que por mim morreu e por mim ressuscitou. Esse é o significado da minha vida. Agora, vocês, meus amigos amados, frequentam congressos de Balaão, vão para igrejas de Balaão, vão para festivais de Balaão, vão para marchas de Balaão, dão dízimo para Balaão, fazem campanhas de Balaão, e a vida não tem critérios. Se você der a sua oferta, você comprou permissividade divina para fazer as trocas que você quiser, porque você é fiel no dízimo. Você pode ser infiel no caráter, em qualquer outra coisa. E aí vocês vão seguindo, andando, pastoreados pelos pastores da perdição, pelo reverendo Caim, das liturgias estéticas mortas, sem vida, sem culto, sem verdade, sem justificação pela fé, sem quebrantamento, sem humildade, cheios de hostilidade, de competição, de vaidade, de ter o outro como referência, de buscas e de guerras que se desenvolvem em ódios homicidas, em maus tratos, tudo aquilo que a gente vê no espírito do pastoreio de Caim entre nós. E também seguindo o pastoreio de Balaão entre nós. E não é preciso dizer que só a minoria não está, porque a maioria, infelizmente, embarcou e não percebe nem quem acolheu. Ficaram tão vaidosos de serem povo de Deus que se tornaram agora piores do que os povos à volta, como os profetas de Israel disseram. Vocês foram separados para ser um povo bom, mas vocês ficaram tão arrogantes, tão soberbos, que vocês se tornaram piores do que todos os povos ao redor de vocês. Fazem coisas tão terríveis que nem os mais alienados têm a ousadia de praticar, e vocês fazem em nome de Deus, criando sincretismos e conciliações, chamando o cristianismo, isso é uma outra coisa patética, cristianismo de religião de Deus. Deus não tem religião, Jesus não tem religião, Jesus nunca fundou o cristianismo. Aí eu vejo algumas pessoas, uma ousadia supostamente profética, dizendo a igreja está assim porque ela esqueceu o que é o verdadeiro cristianismo. Eu digo, meu Deus, onde é que existe esse tal de verdadeiro cristianismo que ele nunca apareceu na história? Nunca. Nem antes dele ser criado no século IV por Constantino, nem antes, o que havia antes, que era o Evangelho, nem o Evangelho entre Jesus e os apóstolos e Constantino ofereceu uma era áurea. Sempre teve seitas, grupos adversos, contrários. Você vê Paulo sendo esfolado de lá para cá. Pedro, é contraditório aqui e ali, para todo lado, nem mesmo na igreja primitiva, assim chamada, ou a igreja dos primeiros pais, você encontrou esse tempo áureo. Quanto mais no cristianismo, que é só um fenômeno político, religioso, é uma potestade política da terra, mais uma delas.
vinculadas a poderes espirituais. É uma potestade, é um principado e uma potestade que tem o seu equivalente espiritual e não é positivo, é negativo. Olhe para a história do cristianismo e veja se eles receberam mensagem do anjo Gabriel ou se foi de Satanás. Me responda. Foi mensagem do Espírito Santo ou mensagem de demônios? Como Paulo disse, receberão nos últimos dias ensinos de demônios. Vocês estão pensando que isso é brincadeira, que para o ensino ser de demônio tem que vir de um grupo caracterizado de uma coisa que vocês apelidaram de demoníaca, sem nem entender os valores antropológicos do vestuário, nem do rito? Vocês estão pensando que isso é que é diabo? Os diabos são vocês. Não entenderam ainda? Que vocês se tornaram os piores diabos, por exemplo, do Brasil. Piores diabos do Ocidente. Podem me crucificar. Eu vou morrer dizendo essa verdade até o último dia da minha vida, a menos que haja conversão. Se não houver conversão, é todo mundo filho da doutrina de Balaão. Jesus, por favor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre os nossos olhos, abre a nossa compreensão, dá-nos um espírito quebrantado, ajuda-nos a entender que o Evangelho ainda está por ser vivido, ainda está por ser praticado, ainda está por ser manifestado numa geração coerente que não existiu até o dia de hoje. A gente tem lampejos de sinceridade, mas quase sempre radicalizada, quase sempre fanatizada. Quando há sinceridade é no meio de tanta ignorância. Eu te peço que ainda haja uma geração lúcida e santa, e comprometida com o Evangelho puro e simples de Jesus, e tão somente de Jesus. Que o Espírito Santo realize aquilo que homem nenhum pode fazer, e que não é determinado por preceito, nem por dogma, nem por doutrina, nem por decisão exterior, mas por um quebrantamento do coração que se entrega sem reservas e que diz: Senhor, eu sou teu. Cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém e amém.